desta terra, memória que revela os mistérios da vida, memória partilhada, é luz que ilumina, memória que humana. Estamos no Conversando sobre a Bíblia com Humberto, no número 4, ainda dentro do Pentateuco, dos primeiros 5 livros, para resolver o problema da lei. Como que a lei foi introduzida? Realmente foi no meio da caminhada? Bom, o fato é que a lei começa a ser introduzida no que chamamos de grande acampamento ou grande parada do Sinai, que começa aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: no terceiro mês, depois da saída do Egito, nesse mesmo dia, chegaram os israelitas ao deserto do Sinai. Partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel acampou bem em frente à montanha, enquanto Moisés subiu ao encontro de Deus. Né? Tá bom, você subiu, aí vem a lei. Só que aí a gente vai indo e não acaba nunca esse acampamento. Vai todo o livro do Êxodo, todo o livro do Levítico, e nada de levantar o acampamento, e vai embora todo Levítico. Aí lá em Números, capítulo 10, versículo 10 vai dizer o seguinte: tocareis as trombetas também nos dias de festa, na solenidade, no início dos meses, por ocasião dos holocaustos. A trombeta é o sofar, né? aquele chifre de carneiro, né? Que se toca no judaísmo, né? Dos holocaustos e sacrifícios de comunhão. Servirá para vós como lembrança diante de vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí no 11 diz: no segundo ano, no dia 20 do segundo mês, a nuvem levantou-se de cima da morada da aliança. Os israelitas partiram do deserto do Sinai, segundo a ordem de saída, e a nuvem parou no deserto de Fará. Então, só aí se levanta o acampamento. Então, como que ficaram acampados todo o livro do resto do Êxodo, e o livro do Levítico, e até o início de Números? Tá? Bom, possivelmente, aí acabaram as teorias, possivelmente este acampamento era menor. Aqui diz que no segundo ano, então quer dizer, passaram 2 anos, digamos assim, acampados lá no deserto do Sinai, segundo a conta de quem faz a relação final. E aí, possivelmente, quando acamparam, por alguma razão, e foram na montanha, porque a montanha, lembra como entra a montanha na história, né? Har é montanha em hebraico. Como entra a montanha na história? Né? Tem 2 nomes, chama de Sinai ou Horebe. O nome Horebe fica meio esquecido, porque é um nome antigo, de tradições anteriores à vinculação da montanha com a lei. Horebe vincula a montanha com a vocação profética de Moisés. Lembra quando a sarça estava ardendo e o busto aquele ardia, não queimava, Moisés é chamado, né? E lá, por que aquela montanha? Porque era um lugar onde aconteciam raios e era atribuído a esta montanha, por causa da presença de ferro nesse local, a presença de Deus. Né? E um Deus, digamos assim, que não tinha uma vinculação com ninguém, a não ser com a própria montanha. Enquanto, por exemplo, o Deus de Abraão era de Abraão, o Deus de Jacó era de Jacó, o Deus de Isaac era de Isaac, né? Não havia, havia uma vinculação com um grupo específico. O Deus dos hebreus era o Deus das pessoas escravizadas no Egito. O Deus da montanha era o Deus da montanha. Então, foi uma figura divina que abraçou todas os outros grupos com suas esperanças, tendo em comum a experiência da escravização no Egito. Então, a experiência da escravização do Egito e um Deus aberto, um Deus que podia acolher as caminhadas das diferentes percepções de Deus destes grupos, então acabou juntando nessa montanha. E daí vem uma ideia dos 10 mandamentos.
Alguns mandamentos, obviamente, são posteriores a Moisés, porque fala de escravos e escravas. Como que ele vai ter escravos se acabaram de se libertar da escravidão do Egito? Então, obviamente, essa lei que fala de escravos é uma lei posterior. Mas algumas podiam ter sido leis criadas, né? Uma aliança, porque tinha que haver uma aliança com Deus. Na época, você se lembra, eu tenho repetido nestas conversas, nada existe sem Deus. Não havia essa percepção de um Estado laico, de uma sociedade da razão humana autônoma, né? Sem a ideia ou o sentimento religioso ou o sentimento de fé. Não havia isso. Então, para tu combater o Deus do Egito, precisava um Deus mais poderoso, um Deus capaz de derrotar a divindade do Egito, o que já vimos na saída do Egito. Então, este é o Deus da montanha, né? Que vai receber 4 letrinhas, Y, H, W, H, que depois, em função da vocação de Moisés, descobrimos que podia ser pronunciado como Javé, né? E aí, então, Moisés sobe a montanha, e aí vai incluindo todas as leis. Claro que as leis têm uma organização muito parecida com as que temos na lei de hoje. Há uma Constituição, quer dizer, aqueles princípios básicos que dão ao povo de Israel a sua identidade, o seu ser, né? E depois as outras que são consequências desta lei, que são desdobramentos desta grande lei que é a Constituição. Bom, a Constituição são os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos vem logo aí na frente, em Êxodo 20. Em Êxodo 20, então, a partir do versículo 2, temos os 10 mandamentos. E temos um problema com os 10 mandamentos. Depois eu vou botar uma imagem aqui para vocês verem. Quando a gente vai numa sinagoga, o templo judaico, né, os 10 mandamentos são representados pelas primeiras letras de cada mandamento, né, para até facilitar a memorização. E as primeiras letras do primeiro mandamento a letra corresponde à palavra Anoki, que significa eu. Mas quando nós vamos no livro de oração comum, lá no rito 1, né? Rito 1, página, acho que 289, no rito 1 de nossa livro de oração comum, temos os 10 mandamentos, né? Tá? 289 começa, e na 290 estão os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento aqui? Né? Aqui ele bota, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Né? Então podia ser eu, né? Mas na verdade o mandamento não diz isso. No versículo 2 diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te libertou do Egito, do lugar da escravidão. Então o eu sou não está vinculado a não ter outros deuses, mas a ter libertado o povo da escravidão. E depois vem o mandamento, no versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Tá? Então, o que acontece? Na tradição cristã se interpretamos mal os 10 mandamentos, porque este primeiro versículo não parece ser um mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. ¿Es un mandamento? Não, é a razão de todos os mandamentos. Por que tem os mandamentos? Porque Deus libertou este povo que era escravizado e os mandamentos existem para que o povo não volte a ser escravizado. Para que a escravização, a dominação, a opressão não aconteça mais dentro deste povo. E por isso todos os outros mandamentos existem. Tá? E, lamentavelmente, na versão cristã, que sabe, estimulada pela monarquia, pelo colonialismo, né? Essa partezinha tão interessante ficou fora. Né? E foram direto, não terás outros deuses diante de mim. Um problema que nós temos que resolver, que sabe, no próximo livro de oração comum, né? A gente ajusta os 10 mandamentos à sua forma original. Né? E por isso, então, não terá, eu sou o Senhor teu Deus, né? E eu sou, vem do mesmo verbo de Yahvé, né? Então, né? Eu sou, lembra como diz, eu sou o que sou, né? Eu estou aquele que está, né?
Hayá, Asher Hayá, né? Então, em hebraico, né? E aí, então, vem os mandamentos. Eu vou passar rápido para vocês entendam por que o mandamento tem a ver com esse primeiro e por que esse primeiro é tão importante. Não terás outros deuses diante de mim. Que outros deuses? Primeiro, outros deuses. Admite que há outros deuses. Mas quais são os outros deuses? O do Egito, os do que justificam a opressão do povo, a exploração, a guerra, a violência. Estes são outros deuses. Qualquer deus, não importa o nome que tenha, não importa a forma como seja representada ou representado, se justifica a violência, a guerra, a morte, é outro deus, não é este, porque este é um Deus libertador. Às vezes foi usado o nome do próprio Deus para falar de outro Deus, às vezes até do dinheiro como Deus, né? Dice Jesus, não dá para servir a dois senhores, Deus ou Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro, né? Mas então, outros deuses, né? Não fará para ti ídolos, nem imagem alguma. Então, por quê? Porque no Egito toda essa divindade é representada por grandes estátuas, grandes templos de ouro, né? Então, esses são os ídolos, ou seja, coisa fabricada pelos opressores para enganar o povo e apresentar isto que os opressores fizeram, a sua própria imagem, a imagem de quem oprime, para o povo ser oprimido. Tanto é que não é uma proibição absoluta, que o próprio Moisés vai fazer mandado por Deus, vai fazer uma serpente, colocar em cima, né, de uma haste, né, depois nós vamos ver aqui em Êxodo mais adiante, né, para salvar o povo que tinha sido mordido por serpentes. Então, como que Deus faz essa serpente? Moisés faz a serpente mandado por Deus, se o Deus disse que não é para fazer imagem. Porque essa não é uma imagem opressora, é uma imagem libertadora, uma imagem ajudadora, uma imagem que liberta o povo da morte. Então, não é outro Deus, né? O próprio templo vai ter algumas imagens, né? E temos o problema do becerro de ouro, né? Que depois nós vamos ver mais adiante, que é uma imagem feita para ser Javé, mas que não é Javé, né? Porque a intenção da imagem não era libertar, mas era aprisionar o povo, né? Dentro de uma única visão. Depois, isso tem a ver com o que acontece depois na divisão dos reinos, bem adiante, onde o reino do norte, como não se divide o reino, depois nós vamos ver, entre Israel, que fica 10 tribos do norte, e Judá, as 2 tribos do sul. As tribos do norte não podiam ir para o templo de Jerusalém, que estava com as tribos do sul, em Judá. Então eles criam 2 bezerros de ouro, um em Betel, que é no limite sul do reino do norte, e outro em Dan, que é o limite norte do reino do norte. E diz, estes são os deuses que te libertaram do Egito, para juntar Baal e Javé, porque no norte havia este sincretismo entre o Baal popular e Javé, o Deus libertador, né? E aí então depois o pessoal de Judá, que vai redigir a versão final do Pentateuco, coloca isto como um exemplo de uma imagem feita errada sobre Deus, sobre o próprio Javé, que não corresponde. De fato não correspondia porque era uma imagem monárquica. Mas também o templo, depois Jesus vai dizer que vai ser destruído. O próprio templo também não correspondia, né? Porque eram sempre feitos a imagem do opressor para manter o povo oprimido e não para levar adiante a fé do povo. Diferente da Arca da Aliança, que também tinha querubins, tinha imagens do que tem no céu, né? Mas que era uma imagem libertadora, que levava o povo adiante, imagem que depois é apropriada e escondida dentro do templo. Aí que acaba a função dessa imagem. Então, não ter essa imagem tem a ver com opressão e libertação, né? Como todos os outros mandamentos, né? Não terás outros deuses, não farás imagem, né? Claro que não te postrarás diante deles, aí segue, né? E que castiga a culpa até a 3ª geração, mas a misericórdia é até 1000 gerações, né? Então, um Deus adverte que o que a gente faz de ruim ou deixa de fazer de ruim, de bom e mantém ruim, afeta as próximas gerações. Não tem como não afetar, né? Questão climática, principalmente, a gente está dizendo, eu tenho 61 anos, eu vou sofrer a questão climática, mas por quantos anos? Por 10? Por 20? Pensar um pouquinho mais e viver um pouco mais. Mas já terei vivido a maior parte da minha vida de uma maneira relativamente boa. E as próximas gerações, como fica? Como vai ser a vida dessas gerações? Né?
Estamos preocupados com isso? Não. Né? Então, isso é cuidado, que se tu se submeter a estas falsas divindades, as divindades do poder, do domínio, da morte, da guerra, tu estás condenando também as próximas gerações. Mas diz, se tu abraças o caminho da libertação, até 1000 gerações, que se todas as gerações serão libertadas. É só abraçar o caminho da libertação. Né? Que aí, então, este mal, mesmo causado, é possível ser revertido, sim. Né? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quer dizer, usar o nome para oprimir, como aparece no bezerro de ouro, depois, mas vai aparecer em muitas outras ocasiões, e na história do cristianismo está cheio, né? Ou seja, usando Jesus para justificar matanças, genocídios, guerras, discriminação, até hoje, né? De todo tipo, né? Então, é só usar o nome em vão, né? Os judeus interpretaram isso literalmente, por isso esconderam o nome Javé, né? Para que ninguém pudesse pronunciar. Mas isso não quer dizer nada, pode ser Adonai e fazer a mesma coisa, né? Santificar o sábado, o dia do descanso, já falamos isso na primeira narrativa da criação, o direito trabalhista, a diferença entre ser escravo ou escrava e ser trabalhador, trabalhadora livre, né? É poder descansar, é poder cultivar o fruto do trabalho com as pessoas amadas, que chamam de família, ou de clã, ou de tribo, ou de povo, ou como quiser, mas ter um tempo para cultivar isto que é fruto do trabalho e que é fruto da criação. Nem todo é fruto do trabalho direto, às vezes é fruto do cuidado, né? Se a gente cuida da natureza, a natureza nos oferece coisas, né? Mas também, se trabalhamos, nós conseguimos, somos co-criadores, aí a segunda narrativa da criação, né? Então, para isso é preciso descansar, né? E na Bíblia defende o 5 por 2, não 6 por 1. Porque aqui, mas tem um dia de descanso só, né? Mas Jesus ressuscitou no primeiro dia. Então Jesus foi o que inaugurou, acabou com 6 por 1 e inaugurou 5 por 2. Porque haveria um dia para descansar. Jesus não revoga o sábado como dia de descanso e acrescenta o domingo, o dia do Senhor, para aproveitar o descanso não só para mim, mas para viver a fé, para colocar em prática a fé. Seja na adoração, na solidariedade, né? Porque também, para sermos solidários, precisamos de tempo livre. Se estamos só trabalhando, só cuidando de nós, quando que vamos ajudar as outras pessoas? Então Jesus inaugura o 5 por 2, o sábado para descansar e o domingo para colocar em prática a palavra, para se encontrar com o Senhor ressuscitado e praticar junto com Ele o Evangelho. Né? Então, está aí. Né? Não, o domingo não é a substituição do sábado, é outro dia. Né? Seguimos em frente. Aí a justificativa do sábado, aqui no versículo 11, é porque Deus trabalhou 6 dias e no sétimo descansou, né? Usando a primeira narrativa da criação, mostrando que quem redigiu isto aqui, a versão final deste mandamento foi feita pelo grupo que redigiu aquela teologia da primeira narrativa da criação, que se na época do exílio babilônico, muito depois. Então, o sábado pode ter sido colocado antes, mas a justificativa foi colocada só lá no século VI. Então mostra como não se pode atribuir nada a Moisés. É toda uma construção coletiva que vai sendo integrada ao texto conforme a história vai passando. Né? E aí vem os mandamentos sociais, esses são mandamentos religiosos, né? O mandamento dos princípios da libertação. Agora vem o princípio da vida, das relações sociais, políticas e econômicas. Né? Então, honrar teu pai e tua mãe, cuidar das pessoas idosas, né? E pai e mãe se referia não àquele que está educando a criança, mas quando a criança vira uma pessoa adulta, tem que continuar cuidando do pai e da mãe, né? Que às vezes não tem mais condições de trabalhar ou de se sustentar, e aí temos o estatuto de idoso, né? Aqui, graças a Deus, no Brasil temos avançado bastante nos direitos das pessoas idosas, mas ainda falta muito, principalmente os lares que cuidam de pessoas idosas e as políticas públicas que sustentam esses lares estão muito fracas. Mas temos avançado bastante coisa nessa área, né? E é uma área de libertação. Se não cuidarmos de nossos antepassados, como iremos viver na Terra, né? Para que se multipliquem os dias na Terra. Não matar. Bom, diz aqui, não matarás, e o resto do Antigo Testamento é cheio de morte, né? Cheio de gente matando gente. Então, como que não matarás? Né? Então, não terás a morte como princípio. Por isso não podemos nunca, jamais aceitar a pena de morte. A pena de morte não é válida dentro de uma
teologia de um Deus libertador. Né? Deus não mata, Deus sempre está dando oportunidade. Pode ser até cadeia perpétua, tudo bem, a pessoa pode ficar o resto da vida, mas vivo, a pessoa trabalhando, produzindo alguma coisa, que continuando a crescer como pessoa, lendo, estudando, por que não? É um ser humano. Ah, matou outra pessoa? Matou. Por isso que está afastado da sociedade. Né? Fez crueldades horríveis, por isso que está afastado da sociedade. Né? Mas ainda é um ser humano. Não perde a sua condição de ser humano. E por isso a morte não é o princípio. Por isso a guerra também não é solução. Né? É muito menos genocídio, que matam pessoas completamente inocentes, com o pretexto de matar os culpados, né? Ou culpadas, enfim. Né? Não cometerás adultério. Adultério é trair qualquer acordo. Né? Então, um acordo matrimonial que inclui nesse acordo a fidelidade de um ao outro, quer dizer, que não terá outros parceiros e parceiras além dessas duas pessoas que formam este casal, é adultério. Mas também, eu na Shopee apresentar ou qualquer outro site de venda um produto e depois recebo outro, é um adultério. Né? Mudar uma balança para alterar o peso é um adultério. A corrupção, todo tipo de corrupção é um adultério. Né? E assim por diante. Então, adultério é muito mais do que apenas as relações de casal. Né? Esta é a forma mais cotidiana, né? Quando há esse acordo. Se não há esse acordo, não há adultério. É a traição de um acordo, de algo que se diz que vai se cumprir e não se cumpre. Muitas pessoas na política podem fazer a mesma coisa, dizer que vão fazer uma coisa e fazem outra, dizer que está defendendo uma coisa, mas na prática está defendendo outra. Adultério. Né? Não furtarás, então, roubar. Né? Mas que sentido? Não é a propriedade privada necessariamente. Quer dizer, não querer se apropriar do que foi o esforço da outra pessoa, não querer roubar o fruto do trabalho da outra. Então, por exemplo, quando nos pagam salários muito abaixo, né, do que, principalmente as pessoas que produzem mesmo, né, que produzem alimentos, que produzem bens, né, o valor desse bem é o trabalho dessas pessoas, é a matéria-prima, as máquinas, tudo bem, pode ser um investimento isto de um capitalista, né, mas sem o trabalho, nada disso se transforma em produto. Então, o que transforma tudo em produto é o trabalho. Né? E quando esse trabalho é remunerado mal, alguém está roubando desse trabalho, né, esse valor, dando menos à pessoa que trabalha, a vezes menos do mínimo que necessita, né? Ameaçando que senão não vai ter trabalho nenhum, vai morrer de fome. Né? Então, isto também é furtar. Né? Furtar é retirar, se apropriar de algo que eu não me esforcei para fazer, de algo que pertence ao esforço de outra pessoa. Né? Então, isto é furtar. Né? Dar falso testemunho contra o próximo. Né? Então, quer dizer, mentir, né? A fake news, né? Que está acostumado a ser usada para criar história falsa, né? De tudo que tipo. Né? Então, dar falso testemunho, falar de coisas. Diferente da ficção. A ficção é quando a gente sabe que aquela narrativa, uma fábula, né? Os animais falaram, você sabe que os animais não falam. Então, aí não há um falso testemunho. Aí é uma maneira simbólica de se falar sobre as coisas. Né? Uma ficção, de futurista ou qualquer outra ficção, conto de fadas, não há falso testemunho. Agora, dizer que uma coisa é a realidade quando não é a realidade, aí é um falso testemunho. E isto é geralmente usado para oprimir, não para libertar. A gente se liberta quando conhece a verdade, a realidade, quando vê olho no olho aquilo que realmente é e não aquilo que quer nos mostrar que é, mas não é. Né? Não cobiçarás a casa. Aqui então vemos que este mandamento obviamente é posterior, depois que já estava na terra. Não cobiçarás a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento. Veja que a mulher é colocada dentro das propriedades do próximo. Então, é patriarcal, machista, patriarcal. Esta era a época que estes mandamentos foram feitos, onde a mulher era mais sua propriedade. Ela não era a proprietária, era a propriedade. Né? Até a gente brinca, sabe? Se fosse levar ao pé da letra, a mulher podia cobiçar o homem da próxima, porque não fala do outro. Né? Então, é patriarcal e é machista, né?
Mas a ideia é não querer dominar, se apropriar do que está de posse do outro, do qual o outro precisa para viver. Claro que não do escravo e da escrava, porque não podia ser escravo e escrava já é uma contradição com a própria libertação do Egito. Né? Então mostra como a Bíblia já é contraditória de cara. Né? Por quê? Porque foi escrita numa época, em épocas diferentes, foi incorporado. Mas o princípio é: eu sou o Senhor teu Deus que te libertou da terra do Egito, da casa da escravidão. Né? Mas também no sábado todo mundo tem que descansar. Tem o escravo e a escrava. Que se, o escravo e a escrava tem que deixar de ser escravo e escravo para ser trabalhador. Né? Mas, então, há essas contradições aí. Não? Também aí não está. Depois vamos ver o que diz Jesus lá no Segundo Testamento, que pode ajudar bem mais. Né? Mas aqui, por enquanto, estamos com nessa contradição. E assim, então, as outras leis se referem ou ao templo, né? Lei sobre aqui tem lei sobre o altar, né? Sobre como adorar a Deus, lei sobre os escravos e escravas. A escravidão aqui está plenamente justificada no Antigo Testamento. No Novo também, mas no Novo já tem algumas questões que começam a questionar a questão da pessoa escravizada. Mas no Antigo Testamento não. Está aqui, como tratar escravo. Tem escravo permanente, escravo momentâneo, escravo por dívidas, escravo para sempre. O para sempre te botava um brinco, né? Enfim, então, era essa época. Né? Então, o que importa é a Constituição. E o princípio da Constituição, que é o Deus libertador. A respeito dos bens, então, aí vai desenvolvendo. O bem do próximo, a casa, a mulher, o boi, a jumento, lei sobre isso. O exercício da justiça, tá? E se alguém, porque no mandamento não diz que acontece com quem mata, que acontece. Então, o que acontece? Então, temos que ver quais são as penas, como se trata, como se julga, dentro daquele princípio daquela época. Geralmente é a época da monarquia, né? A primeira redação do Pentateuco foi na época de Salomão. Então, na época da monarquia, eu deixava um Estado com uma justiça estabelecida. Né? Nas tribos, raramente, isto era aplicado desta maneira, ou apenas algumas partes disto. Né? Não tinha nem templo, né? Havia tenda ou a arca, né? A conclusão da aliança no 24, né? Aí a placa da aliança, então como que isso se fixa para todo mundo saber que existe essa aliança, né? A lei, se ninguém sabe que existe a lei, se ninguém sabe que tem direito, como vai ser seus direitos? Ou se ninguém sabe que existe a lei, como vai obedecer a lei? Então é necessário afixar de alguma maneira. As ofertas, a própria arca da aliança, né, que foi mais desenvolvida na época das tribos, né? Então, você cria uma arca com essa constituição dentro, para que nos impulsione a continuar nos libertando, para que a libertação não seja só um ato inicial, mas que seja um processo permanente. Né? Claro que depois escondem a arca no templo e acaba. Aí, quando Jesus morre, rasga o véu do templo, quer dizer, e já não precisa mais da aliança, porque agora a aliança voltou a estar na mão do povo. Né? E aí todas as questões da tenda da aliança, do altar, né? Que vai ser toda depois aplicar ao templo de Jerusalém, né? Toma uma tenda primeiro e depois esses princípios da tenda foram passados para o templo já com outra majestosidade. A tenda ainda tinha a função de ir acompanhando o povo na sua caminhada libertadora junto com a arca. Né? Já o templo não, o templo já se fixa e fica propriedade da monarquia. Né? Por isso que Jesus vai destruir o templo. Diz que não. O templo é o seu próprio corpo, é o povo de Deus. Né? Lamentavelmente esse povo de Deus construiu catedrais enormes, outros templos, né? Mas vamos ver isso mais adiante. Como se sagra sacerdotes, mais sobre o altar, o código sacerdotal que chama, né? Que toda a questão da função religiosa, né? Tal, né? Mais sobre a tenda, a placa da lei, o código da aliança, como transmitir, né? Essa questão, né? Quando Moisés desce a montanha com essa lei, tu vê que a lei só colocada antes, mas depois Moisés desce a montanha com a lei escrita, né? Então aí haveria uma certa contradição temporal, né? Mas é todo uma narrativa que são superpostas uma à outra, né? De novo, mais sobre a arca, sobre os pães sagrados, pães, né, consagrados, né, que depois Jesus vai usar para falar do seu próprio corpo, né? Vestes sacerdotais, e aí entramos no Levítico. O Levítico, em parte, deveria existir na época do Êxodo, porque há muitas coisas que são de saúde pública. Pois a circuncisão, que é cortar o prepúcio, né, do
membro do homem. Para quê? Porque aí se acumula uma sujeira. E no deserto, onde havia pouca água, pouca chance de tomar banho, a sujeira aí criava bactérias, e essa bactéria criava muitas infecções, principalmente nas mulheres. E isso criava morte de mulheres e muita morte de crianças. Então, alguém teve a ideia um dia de que fazendo isto ficava limpo e se evitava a morte das mulheres e das crianças. Né? Hoje, com o meio de higiene que temos, não é necessária a circuncisão para isso, embora haja pessoa que diga, ainda defenda que a circuncisão ajuda nessa área. Né? Há controvérsia sobre isso, mas a higiene, de fato, previne isso perfeitamente. E também era uma marca mais que, como ficou como símbolo do pertencimento ao povo, as mulheres não podiam fazer isso. Então, havia de novo uma diferenciação bastante grande entre homem e mulher. Né? O batismo depois cristão não, todo mundo se batiza igual, todo mundo igual. Né? Mas na circuncisão havia essa diferença. Né? Então o Levítico traz essas coisas, mas o Levítico é feito por Esdras na época persa, no ano 450 a.C., século V. Né? Porque os persas tinham no zoroastrismo, na religião deles, a pureza. Então tudo tem que ser puro, limpo, depurado. O fogo é o Deus, né? Persa, né? Um único Deus, é uma religião monoteísta, do fogo. Né? Então tudo tem que ser purificado. E aí Esdras aproveita essa teologia da pureza da religião persa para separar o que eles achavam que era o verdadeiro povo de Deus dos outros. Né? E aí coloca toda essa lei no Levítico, também dando muito mais poder ao templo e muito mais poder aos sacerdotes, porque o templo havia sido reconstruído e os sacerdotes não conseguiam se sustentar. Então o livro de Levítico está muito marcado por este momento que depois falaremos quando falemos da época de Esdras e Neemias e dos livros de crônicas. Então eu vou pular aqui e aí chegamos então a Números. E Deuteronômio, né? Deuteronômio significa em grego, quando fizeram a versão grega, segunda lei, porque é uma reedição da lei. Então lá em Deuteronômio, e quando foi feita essa reedição? Bom, se vamos ler primeiro livro dos reis, depois vamos chegar de novo lá, no capítulo 22, diz que teve um rei que se chamava Josias, mas agora não vou contar toda a história porque eu vou contar depois. Né? E este rei havia passado por crises horríveis em Israel. Né? E aí ele está promovendo uma reforma do templo e está quebrando uma parede e dentro da parede aparece um rolo da lei. Aí ele lê aquele rolo da lei e tem uma ideia e diz, então toda essa crise que a gente passou é porque a gente não interpretou corretamente a lei. Exato. Nós esquecemos daquele cabeçalho, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Esquecemos da justiça. Fizemos uma lei por demais sacerdotal, por demais religiosa, mas que escondia a opressão. Então ele faz uma nova edição da lei, e este é o Deuteronômio, com o rei Josias, lá entre 622 e 609, quer dizer, no século VII a.C. Tá? E aí há uma nova edição dos 10 mandamentos. O Deuteronômio 5, se a gente for em Deuteronômio capítulo 5, vai ver os 10 mandamentos de novo. Mas como de novo? Se já estava lá atrás, por que escrever de novo? Tá? Então, porque se perdeu, então criaram uma narrativa de que a lei teria se perdido e então foi feita de novo. E os 10 mandamentos são praticamente iguais, com algumas pequenas diferenças, né? Mas começa também no capítulo 5, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te libertou do Egito, lugar da escravidão. Mesma coisa. Né? Mas o sábado não tem, quando fala do dia de descanso, que se a diferença é ser escravo e ser trabalhador, não coloca que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Por quê? Porque Josias é anterior à teologia da criação. Então não tinha essa teologia ainda. Ele disse, não, porque tu também foi escravo no Egito, então não deves escravizar os outros. Então no sábado nós vemos uma justificativa diferente ao sábado, principalmente essa marca mais chamativa, depois há outras pequenas diferenças de redação, mas temos de novo os 10 mandamentos, de novo, repetidos. Né? E aí o resto do Deuteronômio, como lá no Êxodo, é o desdobramento desta versão dos 10 mandamentos, mas com uma ênfase muito maior na justiça social, no cuidado com as pessoas pobres, não oprimir os escravos, ou não oprimir os estrangeiros, estrangeiras, né? Enfim, cuidar do órfão e da viúva, né, que eram os pobres, as pessoas pobres entre as pobres. Né? Então aí todo o livro do Deuteronômio vai ir
né, trabalhando esta questão que chamou a reforma deuteronomística ou reforma josiânica, que trouxe justiça. Ajudou até que Josias morreu e depois desandou tudo de novo. Mas isso nós vamos ver mais adiante, quando a gente veja toda a parte da historiografia, ou seja, que fala de como passamos do modo tribal para a monarquia e o que aconteceu com a monarquia até o fim da monarquia. Mas com isso nos vemos no próximo Conversando com a Bíblia. Até lá!